Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas agora são bondinhos de menos idade do que eu, cujos pais teria eu desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Pois de que me serviria a força das suas mãos, homens nos quais já pereceu o vigor? Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste porris a dor, me deste o amor do teu amor. Direi então, creio em ti. Jó era um crente. Às vezes, os crentes são postos à prova. Pois bem, Jó era também um crente. E os crentes são postos à prova. Isto quer dizer, ninguém pode medir a sua força sem pegar o peso. O peso é a prova da força. A força é a prova da fé. Todas as vezes que uma pessoa se declara crente, ela tem que está, antes de tudo, convicta de que enfrentará provas daquela confissão. Ou seja, ela terá que dar prova ou provas daquilo que ela está declarando. Pois cada filho que vem a Deus deve ser, inclusive, corrigido. Porque, segundo as palavras de São Paulo, todos aqueles a quem Deus toma como filhos devem ser disciplinados, corrigidos e também provados.
Isto resulta em treinamento como filho. Era costume lá no Oriente, lá em Israel, o filho ser posto sob os cuidados de um tutor, que era um mestre. Então aquele pai entregava aquele filho para um mestre que tivesse, antes de tudo, condição moral, condição familiar, condição de ser não apenas um ensinador teórico, mas um exemplo para o seu filho. E então o que acontecia? Quando chegava a determinado tempo da vida daquele rapaz, daquele filho, o mestre chamava o seu pai e dizia: pois bem, o seu filho está aprovado. Ele pode receber agora a adoção. Hoje os filhos nem sabem realmente o que significa isto. Por serem filhos, gozam de todos os direitos e muitos deles esbanjam de uma maneira perversa, inconsequente, irresponsável, aquilo que seus pais ganharam com tanta dificuldade. Mas lá não. O filho tinha que receber a adoção. Ele era vestido de branco, levado a público, um ato público. E desde então, ele era representante de seu pai. Se houvesse cheque naquele tempo, então ele poderia assinar pelo pai no seu cheque. Ele podia falar, uma vez aprovado, recebendo aquela adoção pública, no lugar do pai. Porque, antes de tudo, ele foi corrigido, ele foi provado e ele foi treinado. Ora, meus ouvintes, nós temos um bom exemplo disso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus se fez filho. Ele se encarnou. Jesus é Emanuel, isto quer dizer Deus conosco. Deus nascendo de mulher, por isso então, filho. E esse filho, desde novinho, a Bíblia nos conta que aos 12 anos de idade ele fez uma declaração de muita responsabilidade, dizendo que importava antes tratar dos negócios de seu pai, que estava nos céus. Olha aí o senso de responsabilidade de um garoto de 12 anos. 12 anos de idade apenas. Importa antes tratar dos negócios de meu pai. E o Espírito Santo, que era o tutor, que conduzia aquele filho, o levou no tempo certo, na ocasião adequada, no tempo cumprido pelo próprio Deus, no Monte da Transfiguração. E lá o que aconteceu? Houve uma adoção. São Pedro, São João, São Tiago presenciaram aquilo. Lá no Monte da Transfiguração, ele foi vestido de branco. E houve a grande declaração que ele era realmente um filho aprovado. E, portanto, podia falar em nome do Pai, fazer as obras do Pai. Ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. O profeta de Deus para esta era
faz uma afirmação tremenda em relação àqueles que querem fazer a obra de Deus. Ele disse: o grande mal de hoje é que nós queremos fazer a obra de Deus sem, antes de tudo, sermos aprovados, treinados. Não numa escola de pensamento, o que não aconteceu com Jesus Cristo, com nenhum de seus apóstolos, com nenhum dos profetas de Deus na Bíblia Sagrada, mas treinados pelo Espírito Santo, recebendo não de homem, não consultando a carne e o sangue, mas sim a Deus, ao Pai. Este é o grande problema do momento. Se nós enchemos as nossas cabeças de conhecimento intelectual da Bíblia e mesmo da mensagem, nós achamos e julgamos aquilo como aptidão, como uma adoção, o que na verdade não é. Definitivamente. O profeta de Deus ainda afirma que ninguém deveria tomar a posição de um pregador antes de ter uma experiência como aquela que Moisés teve com a sarça ardente. Isto quer dizer, com uma chamada divina, vindicada, com uma adoção para aquela missão. Aí está o grande fato que deveria interessar até mesmo as próprias crianças que nos ouvem, às mulheres, aos homens, aos indoutos, aos sábios, aos ricos, aos pobres. Todo mundo deveria interessar-se por isto. Saber se primeiramente, antes de ouvir determinada mensagem, determinada pregação, de onde está partindo aquilo? De que fonte aquilo está vindo? E saber que aquilo é uma água límpida e que deve ser tomada porquanto não há nenhuma bactéria, nenhum vírus que possa vir nos contaminar. São Paulo chamou isto de sã doutrina. Ele disse que nos últimos tempos, os homens, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Isto por quê? Porque eles não sofreriam a sã doutrina, não suportariam a sã doutrina. E Deus prova, corrige, não é quebrando as pernas, não é espancando. Deus corrige exatamente através de sua palavra. Antes de tudo, Ele quer que o homem se submeta voluntariamente, espontaneamente, conforme nós vemos a chamada de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 6, está ali a receita fatal. Conforme vemos Deus cruzando o caminho do então Saulo de Tarso, e depois podemos vê-lo como que livre e espontaneamente dando a sua vida por aquilo que ele cria, por aquilo que ele pregava, mostrando que de fato Deus havia dado para ele aquela adoção. Você sabe que a natureza geme, os passarinhos estão gemendo, os rios estão gemendo, as árvores estão gemendo, os minérios estão gemendo, a própria atmosfera que envolve a Terra, o Sol, a nossa galáxia está gemendo
gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, gemendo pela adoção dos filhos de Deus, para que então eles possam falar a palavra falada, falar em nome e no lugar do Pai. Porque é exatamente isso que aconteceu com o profeta de Deus nesta era. Ele tinha pedra de coroa. Ele foi um homem ungido, para que agora fôssemos um povo ungido. Ele chegou na casa de uma viúva, que o recebia como uma verdadeira cristã, como aquela viúva recebia Elias. E lá ela tinha 2 filhos inconversos, que não haviam passado pela experiência da salvação. E sabe o que aconteceu? Quando ele estava contando para ela ali, dando-lhe o testemunho da palavra falada, quando Deus mandou que ele falasse a palavra, e apareceu esquilos onde não havia esquilos. A palavra falada, ele atirava, o esquilo caía sangrando. Ele disse: visão não sangra. Não era visão. Os esquilos foram criados pela palavra falada. Ora, meus ouvintes batistas, presbiterianos, pentecostais, grandes batistas, grandes denominacionais, homens de Deus dos Estados Unidos, testificam dessas coisas. Sabem que isto é a verdade, que isto aconteceu com William Branham. Eles o convidavam para pregar em suas igrejas. É preciso saber disso, porque eles criam nele, como homem de Deus. Os nossos irmãos assembleianos deveriam saber, como um deles me contou lá nos Estados Unidos, experiências tremendas da palavra falada através do irmão Branham. E que através do ministério do irmão Branham, a Assembleia de Deus ganhou quase 1 milhão de membros nos Estados Unidos, através de seu ministério. Quase 1 milhão de membros. E quando ele estava contando essa experiência dos esquilos para aquela viúva, a irmã Hattie Moser, o que aconteceu? Ela, como Jó, era uma crente. Ela creu na palavra falada. E quando ela disse: eu creio, irmão Branham, mesmo sofrendo como ela estava sofrendo, provada como ela estava sendo provada, ela disse: eu creio. E quando ela afirmou: eu creio, uma manifestação especial do Espírito Santo que acompanhava o profeta desceu sobre ele ali naquela hora. Os 2 rapazinhos estavam rindo de lado, lá no canto da sala, sentados lá, rindo. A irmã da irmã Hattie Moser estava na cadeira de rodas, paralítica. Mas sabe o que aconteceu? Ele disse: irmã Moser, peça, fale agora. E o que você falar vai acontecer. Você é pobre, você luta com dificuldade. Se você pedir $1 milhão, isso virá na sua mesa agora. Assim diz o Senhor. Já pensou isso agora, para esse mundo que vive atrás de prêmios, hein? Vendendo a alma em troca de prêmiozinhos, de jogatina, de loterias? Ela não pensaria 2 vezes. Tá certo, irmão Branham, manda descer esse $1 milhão. Eu quero dar os dízimos dele e eu quero fazer alguma coisa também pelos outros. Mas não, ela não quis $1 milhão. Ele disse: você tem sua irmã paralítica,
Peça a cura dela e ela andará agora. Agora a irmã Hatmuser tinha visto muitas vezes paralítico andar nas reuniões do irmão Branham, do profeta desta era. Assistido, eu a conheci lá nos Estados Unidos. Eu estou dando um testemunho. Então o que aconteceu? Quando ela abriu a boca, ela disse: não, irmão Branham, eu peço agora a conversão dos meus filhos. Eu não quero $1 milhão, nem tampouco a cura da minha irmã paralítica. Eu quero a salvação das almas de meus filhos. O profeta apenas olhou para eles e eles começaram a chorar. E estavam lá na igreja, depois lavando os pés uns dos outros. Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E participaram então da ceia, se converteram ao Senhor Jesus. O crente é aquele que crê. Nós pregamos um Deus que para curar enfermos tem que fazer 7 dias não sei o quê, uma corrente não sei o quê. Tem que dar dinheiro primeiro. Tem que fazer tanta coisa primeiro. Não. É um Deus que, em primeiro lugar, você precisa crer. Todos quantos se aproximam dele com fé, agora, você sabe que você está ouvindo uma palavra na qual você pode crer, como entre a vida e a morte. Saibam, minhas irmãs sofredoras, igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja noiva, eu não posso vos dar nada. Para começar, como homem, eu sou um fracasso. Mas aqui está quem pode todas as coisas. Quando Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que acontece? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Jó? O que aconteceu com a irmã Hatmuser? Não é só para eles. Se as provas não foram somente para o nosso irmão Jó, se as provas de uma viúva pobre, paupérrima, não foram somente para a irmã Hatmuser, elas são para nós também. Mas se o último estado de Jó não foi somente para ele, a grande bênção da irmã Hatmuser, da palavra falada em sua casa, também não foi só para ela. É para você também que crê. É para nós também. E que Deus te responda agora na sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem fé em Deus, em seu amor, mesmo se o caminho negro for. Tem fé em Deus que lá do além os mundos na amplidão sustém, e pode ouvir em seu amor no pequeno neném chorar. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver. Ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus e assim verás
tem fé em Deus, tem fé em Deus, tem fé em Tem fé em Deus, em seu amor, mesmo se o caminho negro for. Tem fé em Deus que lá do além os mundos na amplidão sustém. E pode ouvir em seu amor no pequeno neném chorar. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver. Ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé